E vamos responder uma dúvida de um dos nossos inscritos, né? Álvaro Pereira, que sempre está presente por aqui, sempre está nas lives, e perguntou o seguinte: ó, eu quero entender uma coisa e pergunta ao amigo Pablo: por que a Rússia não bombardeia o local de onde partem os drones e os mísseis? A Rússia tem satélites e radares e deveria vigiar melhor de onde partem esses artefatos. Então a dúvida dele é sobre essa questão dos bombardeios, que de vez em quando acontecem ataques, por exemplo. Se você pegar agora, enquanto hoje é 21 de janeiro de 2025, então teve dois ataques, pelo menos mais recentes, três talvez, que os russos conseguiram abater 55 drones, segundo os informes. Teve ataque aqui nessa região, né, de Lisk, muitos ataques por sinal. E aí ele pergunta, olha, por que não consegue? Smolensk também teve ataque, né? Então por que eles não conseguem? Vamos lá tentar explicar. Primeira coisa, sim, boa parte de alguns desses alvos eles conseguem detectar. Quando são mísseis, de uma forma geral, os radares conseguem fazer a detecção, tá? Principalmente se for levantado o voo, por exemplo, por que que os ucranianos sabem quando algum dos... Tem alguns tipos de Sukhoi, que assim que levanta voo, até Tupolev também, assim que levanta voo do lado russo, os ucranianos ficam sabendo, e dependendo da denominação dele, é ligado a alguns alertas, porque provavelmente vem bomba, alguns tipos de bombas mais pesadas. Do lado russo, também eles sabem um pouco sobre isso, principalmente quando vão lançar os ataques MS ou algo do tipo. No caso de drone, tem um problema que é o seguinte: os drones normalmente voam baixo. Então, por exemplo, um exemplo aqui, digamos que esse ataque aqui, né, nessa outra região, aqui em Smolensk, tá? Onde teve esse ataque aqui em Smolensk, que, cadê, ó? Enfim, ataque na área de petrolífero. O que que acontece? Tem radares aqui na divisa, beleza? Então, muitas vezes os drones são detectados por esses radares que tem aqui, caminhões e algo do tipo, que ficam, né, sondando tudo que está acontecendo. Porém, o que é que acontece? Existe uma certa limitação, tá? De atingir alvo. Como eu falei, olha, por exemplo, aqui ó, os russos, tem até um informe aqui, falando que os russos conseguiram abater, né, a partir de Saratov, 55 drones, mas muitos deles atingem um alvo, devido exatamente à quantidade. Do mesmo jeito que quando os russos atacam os ucranianos, alguns atingem o alvo, né? Porque existe uma limitação mesmo, a quantidade é maior, os drones voam baixo, demora a detectar. Dá-se a entender que existe alguma falha, sim, tá, dos russos, porque já tiveram ataques em outras localidades e foi muito estranho. Evidentemente, os russos devem ter se reposicionado até para evitar isso, mas em todo o território, em outras regiões aqui, já, por exemplo, na região de Stavropol já ocorreu, na região de Rostov, conseguiram até contornar a situação. Mas até eles testam, os ucranianos testam vários tipos de drones. E aí, quando vem perceber, quando os russos vêm perceber, já estão atingindo praticamente o alvo. Então é mais uma questão disso, tá? Da dificuldade do uso, principalmente de drones, nessa questão. Quando é lançamento de míssil em si, há uma detecção maior e consegue-se até abater, mas como eu disse, drones sobrevoam baixo, e aí eles ficam dependendo, por exemplo, da população. Um exemplo simples está aqui. Isso foi de ontem, tá? Esse informe, mas só para vocês entenderem. Sim, primeiro, isso é o mapa. Para quem não sabe, sabe que mapa é esse, é liveumap.com. E ele traz um informe dizendo o seguinte, ó, canais russos do Telegram relatam vários drones ucranianos sobre a região de Voronezh. Então, eles estavam passando aqui na época, ontem, né? Teve como alvo aqui essa região de Lisk. Isso, detalhe, foi esse ataque aqui, né? 17 horas atrás que atacou. Aí, ou seja, os russos, como os ucranianos também, mas principalmente os russos, ficam dependentes da população que vão informando. Olha, nós escutamos um barulho em tal local. Não deve ter ainda uma rede, alguma coisa que organize essas informações. Simplesmente vão saindo no Telegram e aí deve ter alguém que fica monitorando
e aí termina atingindo o alvo, tá? Porque imagina só, tá sobrevoando um drone. O drone vai cair ali, ninguém sabe. E daqui ele poderia vir para cá, depende, tem vários locais aqui que eles poderiam ir. Então a Rússia tem um território muito grande para poder cobrir, tem muitas bases militares e bases petrolíferas, apesar dos russos estarem avisando que estão reforçando toda essa infraestrutura, tá? Então fica mais difícil. Ou, por outro lado, vamos usar alguma outra informação. Perceba a quantidade de bombardeios. Eu não falo desses bombardeios aqui no front. Esse bombardeio é de logística. Por exemplo, eles ficam sabendo, como perguntou Álvaro, "Ei, mas não tem, a Rússia não tem satélite?" Tem. E por conta disso consegue detectar a movimentação ucraniana e pelo estilo de movimentação eles sabem, olha, tem algum centro logístico ali. Então o que, que eles fazem? Olha, bombardeio. Todos os dias praticamente tem bombardeio. Tem presença de drones também do lado russo, ó, vários charredes em várias localidades. Esses ataques são em áreas de logística, em áreas que, que tem presença militar. É tanto que essas semanas, não lembro exatamente o dia, teve o ataque russo, um bombardeio numa região que matou um oficial dinamarquês, né? Era um professor de aviação. Disseram que também morreram outras pessoas ligadas à OTAN lá. Devem ter visto essa notícia, né? Eu trouxe numa das minhas lives. O cara estava meio que festejando, foi entrar em contato com uma prostituta ucraniana e os hackers russos detectaram a origem da mensagem, enfim, conseguiram saber a localização e meteram um chumbo lá, detonaram provavelmente um KH-69 no local. Enfim, então sempre está ocorrendo, é porque tanto o lado russo como o lado ucraniano, quando são atingidos, eles não dão muitos detalhes, porque faz parte do conflito. Os caras não vão dizer que, olha, nosso sistema de logística de aviação foi destruído, onde tinham professores e instrutores da OTAN. Claro que não vão dizer. Só que aí termina vazando as informações e vai se chegando aos poucos. Mas todo esse ataque russo aqui, ó, são ataques de infraestrutura. Eu até vinha comentando nos últimos vídeos de muitos ataques ocorrendo aqui em Chernihiv, em Sumy, que são todos ataques provavelmente de algum tipo de logística, de algum tipo de confronto que deve estar ocorrendo. Sobre o lançamento em si de drones é muito difícil ter o controle. Porque, assim, é fácil ser desmontado um drone desses, de ser carregado de um lugar para outro. Então, o cidadão pode estar aqui em Chernihiv, ter montado aqui a estrutura e lança o drone. Aí chega aqui em outra região já de Sumy, lança outro drone. Aí alguém que está próximo até a Kiev mesmo, lança outro drone. E aí atinge essas regiões como terminaram atingindo aqui em Smolensk, por exemplo. Tá? Por conta disso. No caso de drone, a facilidade que vão ter esses drones, tá? E alguns desses drones são meio que gambiarras dos ucranianos, ficando ainda até meio que difícil de rastrear por parte dos russos. E, evidentemente, a limitação de radares em todo o seu território. Então fica meio que dependendo da rádio fuxico, vamos chamar assim, do Telegram ou do X, né, do Twitter, da população informando, ó, passou um drone. Porque às vezes pode ser até o inverso. Olha a complicação. A população escuta um barulho. Exemplo, digamos que a população daqui tenha escutado um barulho a caminho dessa região aqui. O pessoal fica, às vezes, até na dúvida. Eu não vou dizer nada, porque pode ser um drone. Imagina só, à noite. Você só escuta um barulho de drone passando. Não sabe se está indo ou se está voltando. Pode ser que esse drone seja russo e esteja indo atacar o fronte. Então eu vou ficar calado, vou ficar na minha. Olha a complicação que é. Então tem muito a ver com toda essa complicação e que os russos ainda não conseguiram resolver de um lado, por ser também um território grande, ser mais difícil. Por outro lado, eles atingem praticamente todos os dias o sistema logístico, como eu, né, dei vários exemplos, e ocorre constantemente. Tá? Então, é isso. Então, não é que tem falhas, mas ocorrem sim esses ataques de uma forma geral. Evidentemente, né, poderia ser melhor, sim, mas não está sendo.